Então, certinho. Feijão, obrigado por participar mais uma vez, para ser o nosso primeiro participante do podcast no Brasil. A gente é muito grato, o Gustavo já te conhecia, eu estava te acompanhando nas redes sociais. Então, muito obrigado por participar. Eu que agradeço o convite, parabéns pelo projeto aí, é muito legal compartilhar conhecimento, essa é uma premissa do meu projeto, né? Compartilhar o conhecimento, principalmente em relação a voleibol nos Estados Unidos, e vocês estão fazendo um projeto bem parecido aí em termos filosóficos e com outra vertente, mas é muito legal a informação que vocês levam a todo mundo aí, muito importante. Nossa, bem Muito legal obrigado mesmo. pelo convite. E assim, assisti teu webinário, e o que mais me chamou a atenção, que eu até falei com o Igor, foi quando você falou, eu gosto de voleibol, eu amo voleibol, mas a minha paixão, acho que você falou genuína, é compartilhar meu conhecimento e ajudar as pessoas. E compactua bastante o que a gente está tentando fazer aqui. Então, para começar, pode contar um pouquinho de você, quem é você, como é que você veio parar nos Estados Unidos? Certo. Bom, meu nome é César Benatti, eu sou conhecido pela grande maioria das pessoas aí como Feijão, né? Já tenho esse apelido desde a época que eu jogava lá na base, no Pinheiros, no Clube Pinheiros em São Paulo. Depois de uma outra oportunidade eu conto por que é Feijão, mas eu sou técnico sou formado em Educação Física, né? Bom, acho que primeiro, o mais importante aí é falar que eu sou o pai da Liz. Esse é o meu ponto mais importante do meu currículo, eu acho. Com certeza. Marido da Fernanda, moramos aqui nos Estados Unidos, na cidade de Bakersfield, na Califórnia. Sou formado em Educação Física pela FMU São Paulo. Sou pós-graduado também em treinamento esportivo e fisiologia pela FMU também. Sou pós-graduado, eu considero como uma pós-graduação, mas foi um curso que eu fiz no Western Nebraska Community College com administração esportiva, e sou técnico de voleibol já há 20 anos e quase 11 anos estou aqui nos Estados Unidos já, trabalhando com equipes universitárias, e passei por um junior college, né, de 2009 a no finalzinho de 2011, fui um estudante assistente, né, um student assistant no Western Nebraska Community College, onde eu tive essa minha outra formação acadêmica também, e tive um período aí entre a Nebraska e a Califórnia de volta no Brasil. Eu tive uma empresa de intercâmbio esportivo, inclusive, que chama Play Intercâmbio Esportivo, que já não existe mais. Eu ajudava atletas a conseguirem oportunidades aqui nos Estados Unidos. E em 2014 fui convidado para voltar como técnico de voleibol, agora já numa NCAA Divisão 1, na California State University Bakersfield, que estou desde 2014. Então, eu já estou há 7 anos aqui. Sou head coach do programa de voleibol de praia e assistente no programa de voleibol indoor. Legal, muito bom. Bem resumidamente, esse meu pequeno recurso. Tranquilo, a gente vai falar de cada coisa um pouquinho, mas e conta pra gente como foi a sua adaptação aqui nos Estados Unidos, não só em questão do vôlei, mas questão da comunicação, do inglês, foi um problema, foi uma barreira ou não? Como que foi? Bom, primeiramente, o jeito que eu cheguei aqui, né, foi... Eu trabalhava... Quando eu estava trabalhando no Paulistano, que foi o último clube que eu trabalhei antes de vir para cá, já tinha tido algumas experiências com times que faziam esse intercâmbio, né, no período de férias ou pré-temporada, que iam para o Brasil fazer amistosos com equipes brasileiras, né, e eu acabei começando a conhecer o esquema daqui, né, o formato dos times, como eles competiam, aí trocava ideia com os técnicos e tal, sempre tinha algum brasileiro que fazia esse intermédio, né, de levar esses times, e acabei me interessando por esse mundo. Né? Daí eu vim para cá, fiz contato com a Giovana Mello, que é a menina que eu trabalho até hoje aqui, ela é head coach do nosso programa, era head coach de Western Nebraska na época que eu fui para lá também. E no comecinho, quando eu cheguei aqui, o meu inglês era bem quebrado. Assim, eu já tinha feito aula de inglês quando eu era moleque, né? Escola, aquele lance de escola de inglês, né? Quando eu tinha dos 10 aos 15 anos, daí fazia inglês na escola também. Estudei num colégio muito bom em São Paulo, que tinha
uma carga horária de aulas de inglês relativamente boa, mas em termos de comunicação, né, falar com as pessoas, eu ainda não tinha o speech, né? O speaking não era tão desenvolvido assim. Eu entendia, conseguia me comunicar de uma maneira básica, mas foi uma grande barreira no começo para eu me comunicar com as minhas atletas, comunicar com as pessoas que trabalhavam comigo. Eu já atuava como técnico de voleibol e já tinha um certo conhecimento técnico, mas não conseguia passar esse conhecimento de uma forma efetiva, porque o inglês era bem quebrado, né? Era bem limitado, né, em termos de comunicação. Então, foi a primeira barreira, claro, né? Aí a barreira cultural também foi um lance que pegou, né? Eu sou de São Paulo, uma cidade de 15 milhões de habitantes, fui para uma cidade de 20 mil habitantes, então eu tinha uma barreira cultural muito grande. Então, no começo, a vida social era muito limitada, muito restrita, né? Eu tinha uma vida social já bastante agitada no Brasil, vim para cá com 28 anos, então já estava acostumado com uma coisa, cheguei lá em Nebraska, era totalmente diferente, mas foi um processo rápido assim de adaptação, porque eu era estudante, né? Eu pegava aulas normal no Junior College lá, então quando eu cheguei lá, a gente teve 2 semanas de ESL, né, de English Second Language, e aí depois dessas 2 semanas a gente tinha um teste de placement, né, para ver se continuava no ESL ou ia para aulas normais. E eu acabei já indo para aulas regulares, né, e esse processo de desenvolver o inglês, de ouvir o inglês todos os dias, ter que praticar, né, ser obrigado a praticar, falar com as minhas atletas todos os rápido. Eu era mais velho, um pouquinho mais maduro que uma idade de atleta, né, vamos dizer assim. Então, foi um processo rápido. Eu considero que foi um processo rápido. Mas no começo foi penoso, claro, né, como toda mudança muito brusca. Você mencionou ali a barreira cultural, falando um pouco mais técnico assim, você sentiu uma diferença de como você se comunica com o atleta brasileiro, de como você se comunica com o atleta americano? É diferente o tratamento ou você sempre manteve o tratamento do mesmo jeito assim? Eu procurava não mudar muito a minha característica pessoal, né, a minha característica de comunicação, de liderança, de comunicação na parte técnica, mas claro que a recepção dessa informação é diferente do americano para o brasileiro. O americano tende a ser um pouquinho mais disciplinado, um pouquinho mais ter mais facilidade de seguir regras, seguir sistemas, é mais acostumado a isso, enquanto o brasileiro é mais flexível, um pouquinho mais adaptável, né? Então, uma situação interessante que acontecia sempre, e até hoje acontece, de traçar um plano, traçar uma estratégia ali, para determinar essa estratégia, e quando algo sai do planejado, o americano tende a ter uma certa dificuldade a voltar, né, ou traçar um novo plano, ou se adaptar àquela situação nova que acontece. E o brasileiro não, o brasileiro é mais rápido, mais flexível, mais adaptável. Então, a comunicação tem que, obviamente, se adequar a esse tipo de mentalidade, né, e esse tipo de cultura, até um fato cultural. Vocês, como atletas aqui, devem passar pelo mesmo processo, talvez. Eu acho que a gente passa muito por isso aqui, né? Acho que a gente está num nível um pouco menor que o seu, então você me corrige, me fala sobre a sua experiência, mas aqui a gente sente que muito das vezes, não necessariamente os americanos, mas as pessoas que já estão aqui, que têm essa cultura de college e tudo mais, eles estão aqui mais para se divertir, né? E no Brasil, a gente, no futebol, né? A gente está lá mais para ganhar os 3 pontos, né? Que a gente fala. A gente precisa trazer o pão para casa, e então a gente entra naquele jeito de guerra, né? Naquele modo guerra on mesmo, né? Você sentiu isso também? Ou onde você está não tem muito isso? Todo mundo quer vencer? Como que é? Eu dei a sorte de trabalhar em programas que eram altamente competitivos, né? E quando eu fui para Nebraska, cheguei lá, era um dos melhores times do país, né? Era Junior College, mas era muito super, super competitivo. E na NCAA Divisão 1, cara, no voleibol são 334 times, né, na divisão do voleibol feminino. Então, e são times muito nivelados.
Então, eu dei a sorte de ter atletas muito comprometidas aos objetivos do programa, aos valores, à missão do programa. A gente sempre primeiro, fez questão de ter uma cultura muito forte em relação à competição. Inclusive, aqui é um dos nossos valores principais, né? Um dos pilares do nosso programa é competitividade. E a gente recruta atletas que têm essa característica, né? Que têm esse mindset. Né? A gente tem algumas atletas que no processo de recrutamento mostram esse mindset, quando chegam aqui não se adaptam muito bem e acabam saindo, né? A gente acaba perdendo essas atletas. Mas, em via de regra, a gente procura recrutar quem tem essa cabeça e quem tem esse go-getter, entendeu? Né? Tipo, obviamente, então, elas todas são estudantes universitárias, né? E tem as festas, tem a parte social também, que conta muito, né? É importante para a vida de todo estudante que está na idade universitária, mas elas têm plena consciência, e as meninas que estavam no Nebraska também tinham a plena consciência de que o objetivo maior era ganhar jogos, ganhar campeonatos, e aí desenvolver as outras partes junto com isso também. Pô, legal. Eu achei legal do que você falou do processo de recrutamento, né? Que me conta mais um pouco como que funciona o processo de recrutamento, o que você olha, você procura uma característica específica que você goste ou algo que você, pô, não curto muito isso, não acho legal, como que funciona? Bom, aqui na divisão 1, cara, um processo de recrutamento toma muito tempo, é muito grande, muito complexo, e a gente recebe, assim, 30 vídeos por dia de atleta querendo vir jogar para a gente. Então, o nosso primeiro filtro é um filtro técnico. Claro, a gente tem que escolher atletas que tenham a capacidade de jogar na nossa conferência, que é a Big West, né, que está entre as 10 melhores do país no voleibol. Então, o primeiro filtro é o filtro técnico. Essa menina tem a capacidade técnica de jogar para a gente? Tem a capacidade de fazer a diferença do nosso time na conferência que a gente está? Esse é o primeiro filtro. Daí, o segundo filtro é ir assistir essa menina ao vivo, comprovar o que a gente viu lá no vídeo, né? Fazer as nossas anotações, né? Em questões tangíveis, né? Aspectos técnicos, aspectos táticos, aspectos intangíveis que a gente considera liderança, capacidade de comunicação, algumas coisas que a gente também acha muito importante no atleta. A partir do momento que a gente toma a decisão, fala, não, essa atleta realmente tem a condição técnica e perfil comportamental para jogar no nosso programa, então vamos conhecer essa menina de uma maneira mais profunda. Então a gente tem ligações com ela, né? O processo normal, vamos dizer assim, é trazê-la na visita e descobrir quem essa menina é, claro, mas com o Covid o processo foi diferente pelas restrições da NCAA. Então, a gente faz ligações com ela, faz, né, nesse último ano, muito call por Zoom, né? Ela pega referência com o técnico, com o técnico do clube, técnico da high school, academic advisor, vai buscar informação de tudo quanto é campo dessa menina. E aí, muitas conversas, ela tem conversas também com a nossa equipe, o nosso supporting staff, né, que é o athletic trainer, o preparador físico, o academic advisor. Então, a gente faz todo esse processo com toda essa galera, né? Depois que a gente decidiu que essa menina serve para o nosso programa, tem os valores do nosso programa, a gente eventualmente oferece a vaga, aí, se for uma menina que realmente vale a pena, a gente oferece a bolsa completa, e aí vai no processo de negociação ali, né? E é vocês que manejam essa bolsa? Tipo, quanto que você vai dar de bolsa? É vocês técnicos que manejam ela mesmo, o valor? Sim, sim. Aqui na divisão 1 a gente é um fully funded, né? Então a gente tem 12 bolsas completas. E se a gente, por exemplo, a gente dividir uma bolsa parcial, isso vai contar com uma bolsa. Então todas as bolsas que a gente oferece são bolsas 100%. Entendeu? Tem algumas regras aí de compliance que não permitem que essa bolsa seja quebrada e conte como metade, vamos dizer assim. Sim. Então, a gente tem total autonomia para administrar quantas bolsas para quem que vai oferecer, quanto que a gente vai oferecer
de grana para essa menina, tem algumas diferenças entre, em questão financeira mesmo, com meninas que são do estado da Califórnia, meninas que são fora do estado da Califórnia, meninas que são internacionais, alguns processos diferentes, mas o processo de tomada de decisão é totalmente nosso. Vocês têm internacionais no time de vocês? A gente tem quatro internacionais. Hoje, a gente tem 2 brasileiras, né, 2 meninas do Paraná, e uma menina da Sérvia e uma menina da República Tcheca. Ah, legal. Legal. E eu queria te perguntar, assim, a gente costuma falar muito do mindset, né? Uhum. Na Athletic School e tudo mais, e como os atletas podem criar uma mentalidade melhor para atingir, né, os devidos objetivos que eles querem, assim. Então, acho que você está num lugar, você está no top level ali, que a gente pode dizer já, né? Então, que dicas você daria para esses atletas que querem chegar onde você está hoje? Não necessariamente como coach, mas como jogador, como coach, que dicas você daria? Bom, a minha primeira dica é se capacitar muito, né? Para trabalhar num nível de divisão 1, você tem que ser altamente capacitado, né? Em todos os aspectos, né? O aspecto técnico, aspecto de liderança, aspecto psicológico, aspecto de compliance, né? Tem que saber muita regra, né? Se relacionar muito bem com pessoas. Então, se capacitar, né? Estudar sobre a sua realidade, sobre o seu esporte, né? Se capacitar tecnicamente, claro, e estar preparado para trabalhar muito, para treinar muito, para competir no mais alto nível, né? Se preparar psicologicamente para entrar em campo, entrar em quadra, todo jogo e ser uma grande batalha que vai ser definida ali no detalhe mesmo. Né? Então, se capacitar, eu acho que é a principal passo inicial, vamos dizer assim. E desenvolvendo esse mindset de que o negócio é altamente profissional. Que qualquer detalhe vai fazer diferença, de que trabalhar hora extra vai ser uma coisa normal, entendeu? Embrace the suck. Não sei se vocês... a gente usa muito isso aqui, né? Embrace the suck abraçar mesmo a situação difícil e saber que isso vai acontecer todo dia, ser adaptável, né? O que eu falei lá de se relacionar bem com as pessoas, o lance da liderança, né? Ter uma capacidade de liderança não só intuitiva, mas intencional mesmo, estudar sobre isso, que é o que eu estou fazendo, me dedicando a fazer já nos últimos anos, a fundo mesmo. Então, acho que a preparação é o mais importante e estar preparado para trabalhar muito, cara. Eu acho que isso é essencial. Quem não tiver preparado, né, e com a cabeça, vai ser tranquilo, tal, vou fazer meu mínimo, que o mínimo não é o suficiente. Eu tenho que estar preparado para sempre dar mais e sempre procurar mais. Né? Tem um lance que o Bernardinho fala muito, que eu concordo muito, ser um lifelong learner, né? Ser um aprendiz assim, para sempre procurar coisas novas, sempre aprender, sempre estudar, né? Sempre se atualizar, né? Buscar diferentes fontes. Eu acho que tudo isso vai de encontro ao que é a nossa realidade aqui. Cara, você mencionou agora liderança e eu sei ali, assistindo um pouco você ali do seu Instagram e do seu webinário, você sempre escreve uma palavra, uma frase no quadro antes dos treinamentos para ser aquela, meio que a motivação do dia. Por que você faz isso? Consegue explicar um pouquinho mais para a gente? Sem dúvida. A gente desenvolveu, isso é um conceito do Gold Medal Square, né, que é a metodologia que a gente segue aqui, que é um guia para você desenvolver as tarefas daquela semana. Né? O que a gente usa aqui, a frase motivacional, que não necessariamente é motivacional, mas é um guia para você lembrar qual que é o objetivo principal da semana. Né? Então, a gente coloca uma frase lá que geralmente uma frase de impacto, que vai de encontro ao que a gente quer desenvolver prioritariamente naquela semana. Então, tem semana que é
resiliência, tem semana que é foco, tem semana que é força, é o que trabalho em equipe, algum conceito filosófico que vai de encontro ao que a gente precisa desenvolver aquela semana. Então, a gente vai atrás dessas frases. Eu tenho uma lista de, sei lá, 500 frases no meu telefone aqui no bloco de notas, que eu sempre vou lá e procuro uma e coloco lá para aquela semana. E isso serve bastante, assim, para a gente é interessante. Toda vez que a gente encontra que a gente tem alguma dificuldade durante a semana de treinamento, a gente recorre àquela frase e fala, lembra que a gente está trabalhando prioritariamente nisso. Quando o foco foge um pouquinho, a gente usa aquela frase como âncora para os nossos atletas saberem que ela precisa voltar no foco naquele determinado tempo. Entendeu? Então, é interessante assim, para ver a reação delas. E à medida que você vai desenvolvendo na temporada, você vai educando os seus atletas. Né? Você vai educando a sua audiência em relação ao como que ela precisa se comprometer a focar naquele determinado tema. Entendeu? Então, é legal, assim, no começo, nas primeiras semanas, elas ficam... as pessoas, as que estão chegando naquele ano, né? Elas ficam... beleza. As veteranas não, as veteranas já sabem que a gente tem essa cultura, então elas já sabem que, tem que go get it, entendeu? E à medida que a gente vai desenvolvendo a temporada, elas vão gostando. E eu faço uns negócios, pessoalmente, né, no meu programa de vôlei de praia, toda segunda-feira a gente começa o treino lendo a frase e cada semana uma atleta diferente lê essa frase. Entendeu? Então, legal. E assim, eu faço algumas dinâmicas assim para tornar isso interessante. Pô, legal. Cara, tive vários insights enquanto você falava aqui, foi fazendo algumas anotações. Uma coisa que eu achei muito legal que você falou do conhecimento, né? Que você comentou do Bernardinho. Mas, cara, conhecimento nunca é demais, né? Eu acho que todo mundo tem sempre alguma coisa para ensinar para a gente. E tem uma frase que eu vi esses dias falando de os atletas, os campeões, né? Eles nunca perdem, ou eles ganham ou eles aprendem, né? Às vezes, se eles perderam, é um motivo para aprender alguma coisa, né? Sem dúvida. E, cara, você comentou dos objetivos, né? De ter como se fosse um lembrete, né? Dos objetivos que vocês têm para a semana. Cara, acho que isso é muito importante. Acho que se a gente não sabe para onde a gente quer ir, né? Fica difícil de atingir qualquer coisa, né? Qualquer lugar tá bom, né? Se a gente não tem um objetivo. Exatamente. Tem uma frase conhecida, até que eu falo sempre dele, do Flávio Marini, né? Ele foi meu mentor, tá? Ele dá aula de inteligência emocional no meu curso. E ele fala, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Exatamente. Então, e essa é uma frase bem conhecida, que nem é dele, né? Mas é super importante você saber, ter um norte ali para os seus objetivos, com certeza. Pô, legal. Cara, e outra coisa que você comentou de educar as atletas, né? Achei isso muito importante, que eu acho que às vezes falta, né, em muitos treinadores, né? Não só em treinadores, mas se a gente vê em empresas, né? Sei lá, qualquer tipo de liderança, eles estão pensando muito no resultado ali, mas na verdade acho que tem que ser, né, passo a passo, né? Se você educar, eu acho que fica muito mais fácil você atingir esse processo, né? Naquele teamwork ali, né? E de estar comprometido também, né, cara? Se comentar do comprometimento que as atletas têm, que vocês têm também de estar fazendo isso, eu acho muito, muito legal. Exatamente. O Gustavo estava me comentando que vocês foram campeões nacionais. Isso, Cara, eu acho que isso é fruto de todo esse trabalho, né? E como que foi a experiência de ser campeão nacional? Conta pra gente. Cara, foi assim surreal, né? Acho que quem conhece o esporte americano aqui, quem tem um conhecimento básico do esporte americano em geral, né? Qualquer nível, cara, sabe que ser campeão nacional aqui é um negócio altamente gigante para qualquer modalidade, em qualquer nível, né? Muito competitivo, que o esporte é super massificado aqui, é super difícil, assim. Eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou campeão nacional, né? Na Liga da NTC. Cara, foi uma experiência única, né? Eu não tinha noção do que era até chegar lá naquele ponto, né? Até conhecer a estrutura e tal, e assim, o tanto de horas que a gente
dedicou, tanto de trabalho, tanto de atenção, tanto de dinâmicas que a gente fez com o nosso time, foi algo assim que a gente leva até hoje, né? Que a gente faz até hoje, que a gente criou naquela época e a gente usa até hoje nos nossos times, né? Dinâmicas de grupo de liderança, algumas dinâmicas técnicas e táticas também, né? Questão de estatística e tal. E, pô, um negócio assim, muito legal. Foi espetacular. Foi uma experiência, assim, um dia que eu jamais vou esquecer na minha vida. Muito, muito bom mesmo. Eu imagino, porque eu assisti às finais das conferências agora do Junior College, né? Daí o cara pensa, Junior College ainda não é o principal, mas, cara, a gente que entende um pouquinho de voleibol, tu vê que o nível ali é altíssimo, cara. E alto, tem 4 times que são em final de conferência, né? Nem final de nacional, que são do mesmo nível, e tu não sabe na semifinal quem é que vai ser o campeão, não tem ideia nenhuma. Exatamente. Se for nos Nationals lá que a gente jogou, né, a nossa conferência era um pouquinho mais fraca. Uhum. Né? E mesmo assim, o time que fez a final com a gente era um time bom, assim, que batia bastante frente com a gente. Mas os nacionais eram 16 times, eu acho que ainda né, na NJCA. E são 16 times, dos quais, sei lá, 7 podem ser campeão. Entendeu? E a gente estava ranqueado em quarto. A gente chegou nos nacionais lá em 2010, em quarto do ranking. A gente jogou contra o segundo. Então, o primeiro já tinha caído fora. E a gente jogou contra o segundo, o time que estava em segundo no ranking, né, inicial do campeonato. E ganhamos 3-2. Mas, como eu falei, as semifinais tinham 4 times que poderiam ser campeões, assim, tranquilamente. E mais alguns que até ficaram pelo caminho que também poderiam ter sido campeões, entendeu? Então, é um nível, assim, é um campeonato super nivelado, né? E aí, quando você vai para a Divisão 1, né, isso aí se traduz da mesma maneira, só que numa quantidade muito maior de times. Uhum. Né? O campeonato da NCAA Divisão 1, né, a fase nacional, vamos dizer assim, pelo menos no voleibol, são 64 times. Né? Que 15 deles podem ser campeão. Tá? Então, um número assim absurdo. Sabe? Alguns, obviamente, são muito mais fortes que outros. Né? Se você pegar a primeira rodada, lá, o primeiro round da NCAA, o primeiro contra o 64, é uma disparidade técnica muito grande. As 2 vezes que a gente foi campeão da conferência aqui, aqui em Bakersfield, a gente jogou contra Stanford. Uhum. Assim, é uma disparidade técnica absurda. A gente tomou 2-3-0 aqui, rapidinho, mas tipo, é uma qualidade técnica bem maior. Mas, mesmo assim, foram jogos relativamente equilibrados, por algum momento. Pô, legal. Cara, a gente viu que você agora tá vendendo um curso, né? O Gustavo até começou o curso. Uhum. Você comentou que você quer compartilhar o conhecimento que você tem, né? Mas conta mais pra gente o que te inspirou a fazer esse curso. Bom, primeiramente, cara, meu objetivo principal é ajudar pessoas. Uhum. Né? Ajudar o maior número de pessoas que querem se tornar melhor técnico de voleibol. Esse é o primeiro grande objetivo que eu tenho através desse curso. Né? Mostrar o quanto que a metodologia dos Estados Unidos podem ajudar a gente aí no Brasil, né? Criar essa vontade, criar esse desejo, criar essa ambição dos técnicos brasileiros de buscarem algo maior que eles às vezes, né? Certamente do que eles têm lá, de eventualmente vir trabalhar nos Estados Unidos e educar essa galera em relação ao voleibol e até ao esporte americano, né? E, cara, e aí tem algumas, e a principal, eu acho que o objetivo secundário desse curso é ajudar as pessoas a se tornarem melhores pessoas através das lições que o esporte passa. E por isso que eu faço questão de falar sobre liderança, eu faço questão de falar sobre pilares de uma equipe de sucesso, entendeu? Eu não fico só na parte técnica do negócio. Porque tem muito curso de voleibol bom pra caramba que fala muito na parte técnica tática. São cursos excelentes. Só que eu tentei sair um pouquinho da caixa, né? Pensar um pouquinho fora da caixa,
para criar algo maior, né? Algo que ajude as pessoas realmente a se tornarem melhores. Minha grande missão de vida, e meu curso reflete isso, é ajudar pessoas a se tornarem melhores. E eu falo isso sem demagogia nenhuma, né? Porque eu ganho pouquíssimo dinheiro com isso. Mas o meu objetivo é esse mesmo, eu amo fazer isso. Toda vez que eu falo disso, meu olho brilha, entendeu? Então, é importante para mim ter esse objetivo final aí de ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos delas, se tornarem melhores pessoas e, consequentemente, melhores profissionais. Até que você falou de liderança, é importante mencionar às vezes aqui nos Estados Unidos, no Brasil a gente não vê tanto, mas aqui às vezes o sucesso ele não é a vitória, né? Às vezes para o treinador não é ganhar o campeonato. Às vezes como ele lida com os atletas, depende muito do gol ali, do objetivo da faculdade. E daí acho que entra muito no que você falou, velho. Às vezes você não vai ser campeão, mas você agregou valor àquele time, você agregou valor àqueles atletas, e é onde entra as suas habilidades de liderança, de comunicação, até de gestão de pessoas, de uma forma que você ajuda mais do que realmente, às vezes, se tivesse sido campeão. Eu acho isso bem legal. Isso é muito importante. Isso sempre foi, como eu falei, uma forma... eu sempre fiz isso intuitivamente, e hoje eu faço isso de propósito, sabe? Faço isso... É estudado. Como estudado, uma forma proposital, entendeu? Então, para mim, isso é super importante. E por exemplo, eu tive uma situação recente agora, a gente foi 4º colocado da Big West no vôlei de praia, que foi o melhor resultado que a gente teve sempre, né, da história do nosso programa. E a gente conseguiu alguns jogos aí, ganhar alguns jogos, aí duas duplas do nosso time foram All Conference, né? Tiveram esses awards aí que são super importantes para a gente. E, eu ouvi elogio de campeão olímpico, sabe? Então, para mim, isso pesa pra caramba, sabe? E, assim, ser reconhecido pelas minhas atletas, ser reconhecido pela administração da universidade, entendeu? Então, tem todas essas pequenas vitórias, todos esses pequenos reconhecimentos que são super, super importantes para o processo. O resultado vai ser uma consequência de tudo isso somado, né? E alguns outros itens aí que fogem, são intangíveis, sorte, sei lá, entendeu? Mas o objetivo principal é sempre tornar o outro melhor, ajudar o outro melhor, às vezes acreditar no outro mais do que ele mesmo acredita nele mesmo. Entendeu? Então, são processos que pequenos tijolinhos aí que você vai construindo dia a dia, que no final vai construir um castelo, entendeu? Então, é focar no processo e ter consciência de como fazer isso. Então, continuando aqui, Feijão, cara, eu queria te perguntar antes, tu tem algum tipo de liderança que se descreve assim, ou que tu gosta de seguir? Tipo, tem treinador que é apaixonado, que gosta de brilho no olho, tem treinador que é mais autoritário. Tu tem algum tipo específico que tu gosta de seguir? Cara, eu costumo falar que liderança, eu não me ligo muito ao estilo de liderança. Uhum. Claro que isso faz diferença, né? Cada um tem o seu estilo ali, um pouquinho mais efusivo, um pouquinho mais calmo, mas eu prefiro acreditar nas habilidades, não, nas atitudes e nos pilares, né? Eu até tenho um material aí que eu escrevi sobre pilares da liderança, né? E eu costumo tomar as minhas decisões em cima desses pilares, né? Amor, positividade, inteligência emocional, comunicação, disciplina, né? Tem vários aspectos aí que eu considero importante e eu costumo basear as minhas decisões nesses pilares. Eu sou um cara calmo, sou um cara bem supportive, né? Eu esqueci como fala isso em português. Estou ali para os meus atletas, né? Eu sempre gosto de ajudar, ser muito positivo. Acho que a positividade é super, super importante. Já fui aquele cara que era gritando, tentando tirar as coisas meio na marra, assim, mas eu mudei bastante meu estilo. Então, hoje em dia, eu acho que
entendendo, né, que a liderança é sobre influenciar pessoas, né, tornar essas pessoas melhores, fazer com que essas pessoas performem na sua capacidade máxima através da sua confiança mútua que se cria, né? Eu gosto de tentar passar a minha mensagem de uma maneira calma, inspiradora, tentar inspirar essa pessoa, né? E sempre através de uma comunicação mais positiva e um pouquinho mais calma. Você tem ali que você falou de inspiração, tem algum treinador que te inspira, assim, que você segue os passos, que é quase um mentor? Ou todo mundo é mais conhecimento e você vai aplicando da sua forma mesmo? Cara, eu pego um pouquinho de cada um, assim. Eu acho que o Bernardinho, com certeza, é um grande líder para mim. Apesar dele ser um cara bastante intenso, ele sabe tirar o máximo das atletas, né? O Zé Roberto também, com a sua calma, a sua precisão na hora de comunicar. Eu gosto muito do Kiraly, né? O Kurt Kiraly, que é o técnico da seleção americana, que é um cara super calmo, super ali, vai no ponto certo, sempre mantendo a mesma linha, né? Tem alguns caras do Gold Medal Square, né? O Chris McGowan, hoje é o CEO do Gold Medal Square, que é bem também nessa linha calma. O Hugh McCutcheon, que também super ali pontual, específico nas instruções que ele dá para as atletas dele, né? A Giovana, claro, que trabalha comigo, ela é um grande espelho para mim, eu me baseio muito nela, na capacidade de liderança que ela tem, mas sempre nessa linha de tentar influenciar as pessoas, tentar trazer as pessoas, né, através desses conceitos para que elas produzam o máximo que elas possam, né, se sintam confortáveis, se sintam confiantes, né, para que elas consigam performar de uma maneira legal. Pô, legal. Chegando ao final aqui, mas a gente tem uma das mais importantes perguntas para a gente. A primeira coisa, eu queria te perguntar se você tem alguma frase, algum livro, alguma coisa assim que te inspira até hoje, que você leu, ou que você ouviu, que te inspira, que você queira compartilhar. E depois, queria que você comentasse um pouquinho sobre sucesso, como que você define sucesso. Certo. Tem duas frases que eu gosto muito e que nos últimos anos da minha vida tem feito muito sentido, assim, em relação a fazer a diferença na vida das pessoas, né? Uma é do Roosevelt, que é do Theodore Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos acho que no final de 1800, eu não sei exatamente o ano, né? Qual o período da história que ele foi presidente, mas ele diz que ninguém se importa o quanto você sabe até saber o enquanto você se importa. Né? Então, não adianta você ter todo o conhecimento, no meu caso, sobre voleibol, saber tudo sobre estatística, sobre tática, técnica, se você não tiver um bom relacionamento com as pessoas. Né? Então, isso faz muito sentido para mim e tem feito cada vez mais. Eu que me qualifico, assim, tento estudar, tento me aperfeiçoar na parte técnica, eu busco ainda mais me aperfeiçoar na maneira de me relacionar com as minhas atletas e com as pessoas que trabalham comigo. E outra frase que faz muito sentido para mim, que vai nessa mesma linha, né, de relacionamentos, de inspirar os outros, de tornar o outro melhor, é da Maya Angelou, que é uma escritora americana, que ela diz que as pessoas podem não lembrar exatamente o que você falou ou o que você fez, mas elas certamente vão se lembrar de como você as fez sentir. Então, às vezes você não lembra exatamente o que aquela pessoa te falou, o que ela fez, mas se ela fez você se sentir bem, você certamente vai lembrar daquela sensação e essa pessoa vai ser importante na sua vida. Eu tenho vários exemplos disso na minha vida, né, com pessoas que foram muito importantes aí na minha caminhada, e eu tento ser o máximo que eu posso nessa linha para as pessoas que me acompanham, as pessoas que se relacionam comigo, as pessoas que são as minhas atletas, né, as minhas assistentes, então, assim por diante. Então, e para mim, sucesso vai nessa mesma linha, né, para mim, sucesso é o quanto de vidas você muda
de maneira positiva, quanto de vidas você influencia, quantas pessoas você tem esse poder de influência para torná-las melhor, no sentido profissional, pessoal, né? E tudo o resto que vem depois, né? Dinheiro, autoridade, ascensão na carreira, o que quer que seja, isso vem como consequência desse processo de se tornar melhor, né? Não importa quanto dinheiro você ganha, se você tornar a vida de uma pessoa melhor, acho que isso é o maior conceito de sucesso para mim, né? Então, um exemplo, e eu classifico o meu sucesso, eu baseio a minha avaliação do meu sucesso pelo tanto de amizades que eu criei com as minhas atletas, né? E quantas pessoas nesse meu novo projeto me dão um feedback que eu estou mudando a vida delas de alguma maneira, entendeu? Então, para mim, isso é a maior definição de sucesso. Cara, assim, ó, o que tu falou é sensacional. Para mim, como atleta, assim, eu sempre tenho um conceito de o treinador, ele tem que ganhar o respeito do time. E, cara, eu acho que você vai nessa linha, assim, você com um discurso desse, eu acho que já ganhou meu respeito. E se eu fosse teu atleta, ganharia meu respeito no primeiro dia. E eu acho que isso faz a total diferença, porque eu acho que faz os atletas quererem, além de jogar porque é o trabalho deles, porque é o que dá a bolsa para eles, também lutarem pelo treinador, pelo um líder. Eu acho que isso faz muita diferença no final. E, cara, sem dúvida, você atingiu, você tem muito sucesso, você é successful, dá para dizer isso. E, sem dúvida, isso é uma das qualidades que fez você chegar lá, essa capacidade de influenciar teus atletas, que, cara, sem dúvida é uma qualidade imensa, assim, é um diferencial tremendo. Valeu, obrigado. E eu vou buscar cada vez mais isso, né? Cada vez mais eu busco isso de uma maneira mais profunda, mais complexa e mais intencional. E eu nunca vou parar de estudar em relação a isso. Eu acho que, primeiro, que eu amo estudar isso, eu amo influenciar pessoas, inspirar pessoas, né? Acho que essa é a palavra mais importante para mim, é inspirar as pessoas e fazer com que elas aflorem algum potencial aí, realmente coloque em prática, né? Porque também não adianta muito conhecimento sem ação. Então, a minha missão é realmente inspirar essas pessoas e fazer com que elas coloquem em ação o que elas aprenderam comigo. E até porque, às vezes, aqui nos Estados Unidos, principalmente, né, não são muitos atletas do college que se tornam profissionais, ainda mais no vôlei, por não ter uma liga profissional assim formada. Eles estão tentando criar, mas não tem uma liga profissional formada. Então, com certeza, os conceitos de vida, as lições, a inspiração, elas vão ficar para sempre, mesmo que o atleta não siga na carreira profissional. Isso é, cara, de extrema importância. Exatamente. Pelo menos na NCAA, divisão 1, a porcentagem de atletas que se tornam profissional, né, de uma maneira geral, é menos de 2%. Né? No voleibol, acho que menos ainda, né, por ter essa limitação de não ter uma liga profissional aqui nos Estados Unidos. Mas essas pessoas, o esporte é uma grande ferramenta de transformação de vidas. Eu acho que a gente, pelo menos na minha parte como técnico, como líder de equipes, essa é a minha obrigação, na verdade, estudar sobre isso e fazer com que as minhas atletas se tornem pessoas melhores através das lições que o voleibol as ensina. Pô, cara, brigadaço, muito, muito top. Acho que foi uma baita aula pra gente, né? Acho que a gente quer compartilhar isso com muitas pessoas, mas, cara, a gente acaba aprendendo muito, muito. A tua definição de sucesso foi sacanagem. A gente tem a nossa definição de sucesso, mas eu acho que é lindo de ver como as pessoas definem sucesso e como é cabível, né? Pô, não tem nada errado em você definir sucesso como você ganhar, né? Ou como você influenciar pessoas, ou como o esforço que você faz, né? Então, cara, brigadaço pela aula. Acho que a tua filosofia de como você é um treinador, como você se porta como treinador é top. Se um dia a gente virar um treinador, com certeza vou procurar, vou pegar algumas coisas suas, se você me permitir. Dá uma roubadinha de conhecimento. Não é roubar, não, é compartilhar, cara. A gente tá junto nessa caminhada. Eu acho que compartilhar conhecimento é a maneira mais rápida, é o caminho mais rápido, mais
mais nobre, assim, de todo mundo crescer junto. Eu tenho isso como premissa da minha vida, sabe? A partir do momento que eu entendi isso, eu fiz isso uma missão. Eu faço isso com maior tesão, assim, sabe? Quando as pessoas me procuram para pegar uma informação que eu domino, eu faço isso com maior alegria, assim. E do mesmo jeito que vocês aprendem, eu aprendo também nesse processo aí. Eu tenho certeza, esse projeto de vocês aí, vocês vão aprender muito, vão ensinar muito também. Parabéns pela iniciativa, cara. Isso é espetacular. Então, Feijão, eu também agradeço muito, como eu faço das palavras do Igor as minhas palavras. Obrigado pela aula, por compartilhar seu conhecimento. Eu sei que você compartilha no seu curso, no seu Instagram. Provavelmente na sua vida você também compartilha bastante conhecimento. Eu agradeço por isso e queria te deixar o agradecimento e também o espaço para você compartilhar o seu Instagram, se tem alguma outra rede social que você gostaria que o pessoal te seguisse aqui, que a gente vai deixar marcado ali para todo mundo ter a oportunidade de te seguir e usufruir desse conhecimento que você está sempre compartilhando. Tá certo. Bom, mais uma vez, obrigado. Valeu aí, Igor, Gustavo. Foi muito legal participar. E me sigam aí no Instagram, @César Feijão Benatti, tudo junto. César com S, aí Feijão, normal, sem um acento, Benatti, Benatti. Beleza. Pode me seguir lá, que eu posto bastante conteúdo sobre, principalmente voleibol nos Estados Unidos, né? Mas nessa página tem muita coisa sobre liderança, sobre filosofias de vida, sobre um pouquinho da minha vida pessoal também. Eu gosto de interagir com a galera que me segue aí o máximo possível. Legal, obrigado pelo espaço novamente. Não, imagina, e no próximo, provavelmente a gente vai ter que gravar um próximo episódio, você vai ter que contar a história por que feijão. Mas vamos deixar isso pro próximo, então. Tá bom. Beleza? Combinado, já tô dentro. Deixa eu